Olá, meus queridos, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui no Jardim Botânico de Curitiba, um lugar que eu amo, adoro, fala muita coisa sobre a minha vida aqui neste lugar, então estou feliz de estar aqui com você. Se você não conhece, não é de Curitiba, visite quando você estiver aqui, tá? Que vale muito a pena. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui para você. E hoje o tema que eu trago, olha, se prepara, porque assim, me pediram, Carol, você vai visitar Auschwitz? Fala pra mim como que vai ser lá. Então eu vou compartilhar com você como que foi a minha experiência. Eu sei que é um lugar assim pesado, é um lugar que tem muita história, mas enfim, sempre a gente tira aprendizado. Então, como que primeiro eu me preparei para Auschwitz? Importante dizer isso. Eu tenho muito respeito por aquele local. E quando um amigo me perguntou, até estava na rádio esses dias, ele falou assim, Carol, eu não sei se eu teria coragem de ir lá, porque, nossa, imagina, né, tudo que aconteceu lá naquele lugar, pisar lá dentro, aquela energia toda. E eu até respondi para ele na hora, eu falei assim, sabe que eu não tenho essa preocupação, porque eu sei porque eu estou indo lá. Eu estou indo lá com a intenção de rezar por aquelas pessoas. Eu não estou indo lá só como uma curiosa que quer saber, nossa, olha o que aconteceu, olha as atrocidades, não quero só os fatos históricos. Não que eu ache isso errado, porque o fato histórico, ele te lembra, mesmo que seja algo ruim, ele te lembra de algo que não pode ser repetido. Então é uma forma da gente ter esse impacto, né, emocional e falar assim, o que eu estou fazendo? Porque uma coisa que me chama muita atenção é que aquilo a gente pensa que existiu no passado e não existe mais, mas não existe hoje em dia, ainda hoje existe isso. Então é importante que, primeiro, que a gente vá num lugar desse, né, no meu caso, com os meus valores, que eu vá e eu faça algo pelas pessoas que já sofreram lá. Então quando eu cheguei naquele lugar, que eu não estava assim com uma expectativa assim, nossa, Auschwitz, eu estava introspectiva. Por quê? Porque eu sabia toda a história que tinha acontecido lá. Mas assim, tudo que eles fizeram lá dentro foi uma máquina de matar pessoas, assim, desse jeito. No começo não foi essa a intenção. A intenção era, eles estavam em guerra, a Europa quase toda, né, Segunda Guerra ali, e a Alemanha ia construir ali um local para que os militares ficassem, os comandantes. Então é um lugar bonito quando você chega, é um lugar como aqui o Jardim Botânico, cheio de grama, as construções bonitas, né, todas bem feitas, com tijolos à vista assim, todas grandes, tudo pavimentado em perfeito estado. Hoje já não está mais assim, porque eles não mantêm mais, mas naquela época eles mantinham tudo perfeito assim. E o pessoal que chegou lá olhou aquilo e falou assim, nossa, tá, vamos montar nossa base aqui, né? Vamos nos estabelecer aqui, as pessoas, os comandantes, quem estavam envolvidos nas guerras, quem ia estrategicamente pensar na guerra. E daí eles viram, no decorrer do tempo, uma oportunidade de trazer presos de guerra. Só que, claro, ao longo da história, preso de guerra virou qualquer um, virou civil, virou criança, virou judeu, virou polonês, enfim, virou todas as pessoas que você conhece lá com a história do nazismo. Então, a princípio não foi essa a ideia, mas eles viram, olha só, uma oportunidade, né, de fazer uma máquina de matar pessoas. Isso é horrível, isso é tremendo, é uma coisa que não... para você ter uma ideia, eu pedi perdão a Deus por nós sermos desse jeito, humanos. Como que um ser humano pode ter essa capacidade? E isso é muito sério, porque se alguém fez, a gente tem que se vigiar o tempo todo, nós somos todos iguais. Se uma pessoa tem capacidade de fazer o bem, a outra também tem. Se tem a capacidade de fazer o mal, a outra também tem. A gente é igual nesse sentido. Mas é claro que a gente tem, quando a gente está muito próximo de Deus, a gente tem mais condições de dizer não ao que é mal e se aproximar mais de fazer o bem às pessoas. Mas ninguém está isento de fazer mal para o outro. Claro que quando você vê uma atrocidade daquela, você fala assim, eu jamais seria capaz de fazer isso. Deus abençoe que a gente não seja mesmo capaz. Mas assim, eu me senti assim numa condição de pedir perdão a Deus por nós, pela raça humana como um todo. E quando eu cheguei lá com essa intenção de rezar pelas pessoas que viveram ali, que sofreram ali e tudo, e eu acho que isso é o mais óbvio, na verdade, isso é algo que todo mundo faz. Mas algo que me pegou mesmo foi pensar nas pessoas que fizeram aquelas pessoas sofrer. Porque você já pensou, essas pessoas
Cara, essas pessoas são as que eu não sei o que acontece com elas. Eu acredito na misericórdia de Deus, mas eu não sei se essas pessoas são capazes de se perdoar quando elas enfrentam a verdade. E quando elas enfrentam a verdade, que eu digo, é no sentido de, uma vez que a gente partiu dessa vida, a gente não tem mais limitação temporal, espacial, de corpo, de pensamento, de mente. A gente tem o contato com a verdade, ou seja, eu sei o que aquilo significou de fato. Se eu não tive em vida essa consciência, agora eu vou ter. E essa consciência, imagina você ter essa consciência e dar de cara e agora não tem mais o que fazer. Agora acabou a tua chance. Então eu fico pensando muito nessas pessoas também, sabe? Então isso sim mexe comigo, porque essas pessoas, elas não podem fazer mais nada por elas. Só nós que estamos aqui podemos interceder, podemos pedir a Deus, enfim. Mas a parte de tudo isso, né? Lá nós tivemos momento de oração, a gente rezou em grupo lá, conseguimos rezar ao terço das Santas Chagas. Foi assim, foi um momento muito especial. Apesar de tudo que a gente vê lá dentro, vai passando e vendo a história e vendo... Enfim, eu nem vou falar porque não compensa, é pesado. Não vou ficar passando as partes, os detalhes ruins, porque, enfim, não é o propósito. O propósito é que eu fui lá para rezar pelas pessoas e olha que interessante que eu descobri enquanto eu estava lá. Quem resolveu abrir aquilo ali como um museu hoje foram os próprios presos que sobreviveram àquele campo de concentração de Auschwitz. Então partiu deles, fala assim, não, vamos deixar essa história aqui, vamos abrir para o pessoal para que eles conheçam essa história, para que eles vejam o que aconteceu na história. Porque no fundo eles sabem que quando a gente vê o que aconteceu, o que a gente fez de atrocidade, é preciso lembrar disso para que não se repita. Mas, mais uma vez, eu quero trazer a tua atenção porque isso é algo que me chamou a atenção durante a viagem, que eu não sabia. Eu fui pesquisar durante a viagem. A gente tem isso hoje, nos dias de hoje. E eu não estou falando metaforicamente. Nós temos campos de concentração hoje. Nós temos na Coreia do Norte isso. E em tantos outros países. A gente não pode ignorar esse fato. A gente tem que, claro, buscar essa informação, ver o que está na nossa mão fazer. Na minha mão fazer, tá aqui compartilhar com você. Você vai compartilhar esse vídeo. A gente precisa disseminar essa informação. Por quê? Porque você pensa se Hollywood resolvesse começar a fazer vídeos, filmes desses lugares que estão com essas atrocidades. Você acha que não ia fazer diferença? Faz, porque daí tem pressão popular, aí as pessoas acordam. Porque tem gente que não sabe, quando a gente não sabe, não tem como reagir. Percebe? Então, o que me deixou mais triste foi saber que a gente ainda tem isso, que a gente não aprendeu ainda com o erro do passado. O que falta na nossa cabeça para que a gente aprenda? E será que nós, assim, que parece que estamos fora de toda essa história, será que a gente não faz isso em pequena escala? Será que a gente não planta um abuso de alguma pessoa, tratar mal uma pessoa, isolar alguém, excluir alguém, tratar com preconceito? Porque tudo que eu vivi lá, que eu vi lá em Auschwitz, é fruto disso. É alguém que se sentiu mais do que outra pessoa, do que outro ser humano e falou assim, tá, você é menos que eu, você não serve para isso e, enfim, acabou. Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Acho que essa reflexão também é importante, porque se a gente começa a mudar nas pequenas coisas dentro de nós, então essa semente da esperança ela vai disseminando e a gente pode, de repente, mudar algo muito maior como a gente nem imagina, não é? Beijo. Até!